Vamos para nossa abertura do mercado de hoje com boas notícias. Temos aqui algumas pérolas. Olha a primeira. Embora estejamos errados sobre o momento, acreditamos que ainda podemos acertar. E quem disse isso é os analistas, né? Estão falando de Cosan. Vamos entender o que está acontecendo. Também já deixa a sua opinião aí após a gente falar sobre isso. Então, Cosan caiu, já está abaixo de R$13, 12,46, olhando aquele movimento com as suas ADRs, onde eu falei, pessoal, vai cair. Mesma coisa a Petrobras ontem na abertura, né? Eu falei, pessoal, ó, tem movimento de queda aqui ainda na Petrobras, na PBR, aqui nas ADRs. Ontem eu compartilhei isso aqui na abertura. Então temos agora abertura e fechamento, 18h30, estou voltando a postar vídeo e aí eu trago análise aqui para vocês. Então vamos falar de Cosan, vamos falar aqui de boas ações que voltam a subir, as ações de Raízen a 2,80. O que está acontecendo, hein? O açúcar e também o etanol aqui, iremos falar sobre isso nesta abertura, tá? Então também eu vou trazer o anúncio de dividendos da Bolsa de Valores, a B3CA3. Esses dividendos aqui é quase 1%, mas eu não olharia só para isso, olharia para a grande oportunidade que tem dado aí nos últimos anos e eu venho aproveitando essas oportunidades aí comprando e vendendo. Enquanto esse swing trade ele não matura, pessoal, eu vou compartilhar aqui com vocês também o que eu fiz na parte de opções, tá? Então, também vou compartilhar aqui desde fevereiro, março, abril, maio, junho, aqui, e para vocês entenderem que é uma das formas para você remunerar essas ações. E alguns dias atrás eu até soltei um vídeo aqui fazendo um passo a passo, né, da Cosan. Então se você ainda não viu isso, veja, porque eu soltei, veja todos os vídeos da Cosan aqui, porque eu fiz o passo a passo, tá, do que eu faria, tá? Então, aqui ó, queda infinita, estou fazendo isso. O que fazer? Opinião sincera. Então, é a mesma coisa que eu estou fazendo aqui com a B3SA3, enquanto aqui esse swing trade, ele não matura, tá? Então, ó, esse mês aqui, até o dia 21/6, R$200 de prêmio. Então, comprei mais ações. Vou explicar aqui para vocês nessa abertura, tá bom? Então, ó, vamos falar da B3. A B3 está pagando dividendos. Também temos boas notícias. O minério de ferro volta a subir 2 pregão consecutivos. Temos aqui algumas informações sobre a Vale, sobre a CSN Mineração. Desta vez a CSN Mineração não foi recomendada, tá? Mas a Vale segue como a mais recomendada aqui das ações, Top Picks bem descontada. Então, se você ainda não conhecia, todos os dias a gente traz atualizações do que está acontecendo na bolsa, os fatos relevantes, a abertura do mercado 7 horas da manhã. Então, antes do mercado abrir, você já tem os fatos relevantes mastigados aqui comigo, tá bom? Então coloque o vídeo em 1.5, porque eu acredito que a gente vai falar de bastante dessas empresas, tá? Importante, se você tem a Cosan, Silas, eu tenho Cosan, deixa aqui nos comentários, por quê? Porque eu voltei a trazer Cosan aqui no canal, porque muitos de vocês estavam desesperados, e aí o que eu faço? Aí eu coloquei o que eu faria se eu tivesse a Cosan e se eu compraria, tá? Então voltando nesse assunto, a gente pode até dar uma pincelada. Eu acredito que as pessoas que recomendam Cosan aqui não deveria estar recomendando para mim. Vou colocar eu aqui, tá? Por quê? Eu tenho um exemplo. Tenho R$100 mil aqui na Bolsa de Valores. Ainda é pouco. Então, eu vejo aqui o portfólio de Cosan maturando, assim, tá? Em 3, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, assim. Eu acredito que sim, essa empresa aqui, ela tem grande potencial aqui de valorização de suas ações, só que não é agora, e pagando poucos dividendos. Então, neste momento, eu estou montando minha carteirinha de dividendos aqui, e também aqui multiplicando aqui com essas operações, onde eu compartilho com vocês, tá bom? Então, vamos lá, vamos iniciar. Vamos iniciar por quem? Vamos iniciar logo, sempre, vamos iniciar pelo minério de ferro. Então, o minério de ferro, ele volta a subir, olha isso, coisa linda, 1,4% lá na China, 825, então volta acima de 105 a 108 dólares, tá? O dólar subindo é bom para aqui o minério de ferro. Eu deixei aqui um pouco o Brent, pessoal, por quê? Porque o Brent, ele está subindo. O petróleo, Silas, não tem nada a ver, mas é um indicador de economia, tá? Então, se você olha para o Brent, você entende que esse indicador ele vai trazer inflação se ele continuar subindo. Inflação, e aí, quando traz inflação, o que acontece? Tanto nos Estados Unidos, aqui a gente tem o Brent utilizando no Brasil, né? E o WTI lá. Então, no Brasil, o caso seria a inflação maior, e aí o Banco Central pode aí tirar um pouco o pé do acelerador. Então é interessante, você vê que tá subindo, subiu 7% nos últimos dias? Sim, subiu 7%. Porém, ainda tem uma tendência
de queda. Ah, Silas, qual que é o alvo para voltar e ter uma tendência de alta? Então ele tem que ficar pelo menos $85 para a gente ter aí uma forte valorização das Junior Oils aí que estão de olho no Brent, tá? E também geração de caixa de Petrobras. Então, voltando a falar, a gente estava falando do minério de ferro, estávamos falando das boas ações, a gente estava falando o quê? De CSN Mineração. Então, eu tenho aqui na minha carteira, CSN Mineração, comprei aqui um pouquinho aqui para swing trade, tá? Mas só que o gráfico não deixa a gente mentir. A CSN Mineração está tentando subir de todos os jeitos. Então, a abertura do mercado, ela vai e busca a mínima do dia anterior e depois ela sobe, tá? Então a gente precisa o quê? De confirmações. E esse alvo aqui a gente pode subir, tá? Esse aqui fica na região aqui com 4,80. Por quê? Porque aqui vira aqui uma zona de interesse dos investidores que estão comprando, tá bom? Por quê? Porque pode ser que na abertura suba. E também pode ser que na quebra de tendência de ciclo cair abaixo disso. A gente precisa ligar o nosso alerta, tá? Então CSN Mineração em tendência aqui de queda, mas com alguns pontos que os resultados vieram bons e positivos, a ação tenta subir, mas o mercado respeita a tendência. Aqui, uma reversão de tendência, e aí o mercado não conseguiu e derrubou de novo. Então a gente precisa confirmar esses próximos movimentos na região aqui de 5, 5,10 para voltar, e aí também ficar de olho na CSN Mineração, rompendo depois os 5,50, tá? Então é interessante, por quê? Porque já estamos aqui no lucro, já podemos fechar a operação, também BHP aqui a gente entra e sai toda hora, a gente fica de boa, porque a Quantifury não tem taxa, tá? Então você pode aí criar a sua conta e também criar a sua carteira, você não vai pagar taxa aqui na Quantifury. Então temos aqui, ó, a Vale é a mais recomendada, tá? Então a Vale ganha mais de 13 indicações, tá? Entre 14 bancos. E a Vale realmente está descontada. Só que dessa vez a CSN Mineração não foi recomendada nenhuma vez. Mas só que a CSN Mineração está pagando bons dividendos, tá? E o minério de ferro alto ajuda a Semin, tá bom? Então é interessante a gente ficar de olho nisso. Porque, ó, segundo o BB Investimento, em relatórios assinados em maio, os papéis do setor acompanharam a valorização do minério de ferro, apesar da reversão no final do mês, com pressão exercida pelos dados da China, que indicam aqui elevação no nível de estoque da commodity. Entre Vale, aqui Gerdau e Minas, CSN, o BB recomendou compra apenas da primeira, que é a Vale. Enquanto aqui a Vale manteve-se resiliente aqui ao longo do mês, Semin descolou-se positivamente da performance do minério de ferro. Mesmo diante aqui do fraco resultado do primeiro trimestre, eles estão dizendo que foi fraco, mas não foi fraco, foi já esperado, tá? O BB afirma aqui que depois da reversão de preço, ambos os papéis acompanharam a trajetória de queda. Então, na minha visão, primeiro trimestre é o primeiro trimestre de oportunidades, tende a buscar o nosso alvo da CSN Mineração, buscou os dois alvos, fiz aí, comprei, vendi também, e agora a gente fica de olho nesse próximo resultado para entender se Semin é compra ou não, tá? Então vamos continuar. Então deixe seu like, se inscreva, é importante entender que todos os dias estamos aqui, tá? Trazendo informações, pediram também VISC, ó, deixa aqui nos comentários, Silas, traz essa ação, BRBI 11, né, eu vou trazer aqui para vocês o banco de investimento para a gente entender um pouquinho nele, praticamente acho que 18h30 dá para trazer umas duas ações, tá bom? Então deixa aqui, e tem que pagar dividendos porque o nosso canal é trade e dividendos. A Bolsa de Valores vai pagar 470 milhões em dividendos de juros sobre capital próprio, tá? Então é importante por quê? Porque olha a oportunidade que ela dá. Vai a 10, depois vai a 15, vai a 10, vai a 15, vai a 10, vai a 15, vai a 10, vai a 15. Porém, você tem que ter atenção que... Silas, será que vai de novo daqui para cá? Pessoal, os resultados. Olha os resultados, tá? Então os resultados da Bolsa de Valores estão diminuindo na parte de ações porque não tem mais ali o fluxo estrangeiro, tá? Então, aí você já tem um entendimento que pode buscar os R$9, tá? A B3SA3. Então, pode buscar R$9 sim. Anunciou esses dividendos que são 7 centavos. Muito pouco, mas é trimestral. 18 de junho aqui é a data com e a data de pagamento no dia 5 de julho, tá? 7 centavos. Mas você também tem outros meios de fazer dinheiro com a Bolsa de Valores. Uma posição que eu tenho relevante aqui na carteira, para vocês verem que não é conversa, aqui é uma posição relevante, é na carteira de swing trade, tá? Não é na carteira de dividendos. A carteira de dividendos tem poucas ações da B3CA3, e quando a gente olha, ó, é a segunda maior posição, então podemos ver que tem 13,4, já uma queda aqui, tá? Investido,
mas só que estou com um prejuízo aí de 15% aqui, e o meu preço médio é 11,86. Tirando isso, eu não abaixei meu preço médio, tá, das operações que eu fiz, e vou compartilhar aqui com vocês, e vou explicar aqui por que eu fiz essas operações. Então, ó, vamos lá, desde quando eu comecei a fazer o lançamento e compartilhar aqui com vocês, eu lancei, ó, Bradesco, Transmissão Paulista, recebi R$69 e depois recebi, ó, o dinheiro do Swing Trade, BSE3, Itaú, em dólar e também opções e dividendos. Então deu R$1.900, tá? O mês de fevereiro, no total. Recebi dividendos e os lucros de opções e Swing Trade. Em março deu 2.400, então já estava também fazendo B3, ó, B3 deu 38, aqui B3 deu 12, e abril, B3 aqui deu 45, a Bolsa de Valores, B3 deu 168, B3 deu R$21, depois B3 deu R$16. Então olha isso, agora maio, R$200, e junho, aqui B3, não, é tudo junho, né? De maio para junho, porque o vencimento no dia 21. Então podemos ver que 203 mais R$21, R$225 praticamente, né? R$224 aqui de prêmios recebidos, e esses prêmios eu compro outras posições, tá? E aí vem meu convite, porque no nosso grupo aqui, onde eu posto todas as estratégias, ó, hoje eu compartilhei o alvo de Thaís do 4%. Ah, Silas, como assim o alvo? No dia, praticamente aqui no dia 5 de junho, tá? Eu postei o alvo, tava em tendência de queda e apareceu algumas informações, eu falei, vai cair. Então, caiu 4%, pegou o nosso alvo aqui, porque eu tinha enviado aqui, ó, no dia. Vamos ver se vai conseguir abrir. Se não conseguir abrir, não tem problema. Vamos continuar. Então, ó, pegamos o nosso alvo 33 e 37. Então, já deu para recomprar de novo as posições e ganhar 4% em cima, tá? Caso você queira entrar no nosso grupo de WhatsApp de estratégia, tá? Essa chamada que teremos no dia 17 será gratuita, você não vai precisar pagar nada para mim. Então eu quero que você entre, quero que você participe aqui, porque você já está todos os dias aqui comigo, tá? Nesta manhã. Então, ó, o grupo de interesse está na descrição, você clica aqui e espera no dia 17 o passo a passo para você fazer a sua migração para o nosso grupo de estratégia. E também tem o grupo aqui, o grupo VIP, onde você pode marcar aqui, ó, o pessoal compartilhando aqui os lucros. E é isso, pessoal. Marca aqui o meu arroba aqui no grupo, igual aqui, ó, vou colocar aqui, Silas. E aí eu vou respondendo. Isso é uma mentoria em grupo com mais de 350 pessoas. Então, se você está iniciando na bolsa, tem perguntas, tem dúvidas, manda aqui para mim, eu respondo, tá? Então bora, pessoal, bora, porque é isso aqui que você vai ver, ó, o Marcelão mandando ver, ó, utilizando algumas ações da Argentina, tá, o Bitcoin, aí, ó, segurando as alavancagens, mas é isso, é lucro no bolso. Vamos para cima. Agora vamos falar aqui dessas pérolas. Primeiramente, pessoal, uma coisa que eu tenho que conversar aqui com vocês e é muito sério, se você está iniciando na bolsa, se você está comigo aqui já há um tempo, não vamos culpar ninguém e culpar casa de análise, culpar youtuber, culpar alguém, tá? Por quê? Porque na bolsa de valores, pessoal, tudo é uma aposta. Ah, Silas, como assim uma aposta? Você acredita que Cosan vale 20. Então hoje tá 12,46. Você tá comprando porque você acredita que vale 20. Se você acreditasse que valesse 10, você não compraria. Você esperaria os 10, ou 9 ou 8. Então tudo é uma aposta. Mas só que a gente tem que saber aí saber nadar aí, ou saber remar, não sei como fala essa frase, saber remar aí com o pessoal, tá? Só que aqui é diferente, aqui você tem uma pessoa que não vai querer te enrolar. Agora a gente tem aqui, ó, isso. Embora estejamos errados sobre esse momento, acreditamos que ainda podemos acertar. Então a gente já sabe aqui que não é culpa deles, não. O que a gente tem que fazer aqui é olhar os indicadores e entender se isso faz sentido para nossa carteira, tá? Então Cosan cai bem, ó, abaixo de R$13, e eu tinha até comentado com vocês por causa das ADRs, né, da Cosan. Vamos colocar aqui, Cosan, aí, ó, vamos colocar aqui as ADRs da Cosan, que aqui foi contra o mercado, 9,85, e aí reverteu, vamos esperar, reverteu não, ainda está em queda, desde aquele dia, caiu, andou de lado um pouquinho, e aí encontra-se com gap na região de 9,85.
Então, pessoal, o que a gente tem que fazer é ficar de olho nos preços para entender se vale a pena pra gente. Para mim não vale, e eu disse aqui que o porquê, tá? Porque na minha visão é para quem tem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais aqui, tá? É porque é de crescimento. E na hora que isso aqui crescer, realmente vai crescer. Só que o tempo, esse tempo que se você tivesse investido em raiz, em que tá pagando 7, tá pagando o dobro de dividendos, você estaria com o seu patrimônio 2 vezes maior, 3 vezes, e reaportando os dividendos. Então a minha visão é sobre isso. Agora vamos falar aqui do que importa. O etanol e o açúcar, né? O açúcar já podemos ver que subiu 2,3%, ajudando as ações, tá? E aí a gente tem um cenário positivo aqui, uma área de suporte aqui nos 18 com o açúcar e também uma área aqui que, se passar dos 20, essas ações podem andar mais ainda, porque aqui é uma resistência de preço, o mercado tende a voltar, depois toca nessa resistência, e também vira um alvo, tá? Praticamente você pode aí, se você quiser também comprar a commodity de açúcar, você pode vir aqui, quando abrir o mercado, comprar, e aí você espera maturar e depois você vende. E aí volta, faz os seus trades aí e vamos para cima. Agora as ações de raiz subiram, o etanol aqui, como podemos ver, ó, a variação semanal, ele está em 2,30, ele foi até 2,32, voltou 2,25, depois foi para 2,30, respeitando essa região, mas só que no início, nessa queda que teve, aqui tá, que começou a cair, o etanol chegou a 2,6, 2,7. Então isso é positivo para as ações de raiz, que tem potencial para continuar subindo por causa do açúcar e do etanol. Então vamos ver como que está o seu gráfico nesta abertura. 2,79, subiu 4%. Vamos ver se temos aqui recomendação. Não temos ainda recomendação dos analistas, tá? Então podemos ver aqui o que eu desenhei no último vídeo, para a gente entender. Vamos fechar aqui para não comer a nossa memória, tá? Então vamos deixar aqui aberto e aqui o grupo para vocês. Minério de ferro também pode sair. E aí a gente tem aqui esse gráfico, né? O gráfico das ações de raiz. Hein? Vamos fechar aqui não precisa não. Olha isso. Eu compartilhei aqui com vocês recentemente esse tridente de queda. E a gente precisa ficar muito de olho nele, porque pode fazer um fundo aqui nessa região de 265, tá? E tentar subir. Então o primeiro alvo que seria ali praticamente seria a região aqui praticamente dos 292, aí, tá? Seria uma região de alvo aqui para as ações de raiz e uma região de fundo aqui, 267, tá? Então ainda negocia nesse tridente, esse tridente é um tridente de queda, tá? Então o mercado sempre pode fazer isso, ó. Sempre pode tocar, volta, depois toca, volta, toca, volta, toca. E aí a gente precisa ter a reversão começa a acontecer assim, tá? E aí a gente precisa ficar ligado para a gente não perder o bonde. Tá bom? Então é interessante, tá em queda ainda aqui as suas ações. E é isso, pessoal. Então, Silas, eu tô com preço médio muito alto em alguma ação. Vamos lançar opções. Lança opções para remunerar. Ó, esse mês o dividendo deu 918. Até agora deu 939 no total. 21/6 é a validade das minhas opções. Vira tudo pó, porque o prêmio eu coloquei pouquinho, porque eu não quero entregar os meus ativos. E aí, a partir do dia 21/6 eu já lanço mais opções, tá? Lanço mais opções, então vai dar uma incrementada aqui e podemos bater R$200 de novo esse mês, tá? Com poucas ações, porque, ó, quantas ações eu lanço? Lancei 2, lancei aqui pelo menos 3 ações, ó. Home, Bradesco, Bolsa de Valores e só, né? Home, Bradesco, Bolsa de Valores. Aqui, Marco Polo, Banrisul e aí, assim por diante. Então, se você quer aprender, tem material de suporte, estamos aqui no grupo para ajudar um ao outro, ó. Então, ó, vamos sempre um ajudando ao outro. Fique ligado, link na descrição, entra aí e eu espero você no nosso grupo, tá bom? Vamos para cima, vamos sempre trazer informações e já deixo também a próxima ação às 18h30. Meus agradecimentos, fiquem com Deus, bons investimentos e até a próxima.